presentes, os que serão e as que desejam ter mais, né? Que Deus multiplique em vossa casa. Como diz o salmista, que a vossa aljava se encha, em nome de Jesus. Quem recebe essa profecia? Não, pastor. Glória. Vai fazer efeito lá em Mesquita o negócio. Ainda bem que a população lá é bem grande, bem extensa. Eu perdi minha mãe já tem quase 30 anos, mas Deus me deu 3 mães. A irmã Joana Dark, que é a minha tia, que após minha mãe morrer me pegou para criar e me ensinou tudo que eu sei. Tudo que eu sei de evangelho, orar, pregar, tudo. Foi a minha tia. A minha segunda mãe, que foi a irmã Sônia, que é minha mãe do coração, me levou para morar em Mesquita, me colocou entre os 3 filhos. É Daniel, Davi, Dario e Márcio, né? E a minha sogra, né? Quem eu brigo todo dia. Mas domingo eu estou lá almoçando. Não tem briga certa domingo. Né? Não, domingo é sagrado, né? Domingo eu já chego com a bandeira branca dizendo, eu vim em paz. O que tens para comer nessa casa hoje? E a Raquel, né? Que minha esposa, e daqui a algum dia nós vamos fazer 17 anos de casado. E tem me aturado, né? Quando estou de mau humor, tempestades e bonança, elas juntam ali, né? Vento soprando, enfim. Deus conserve cada uma das senhoras, em nome de Jesus. 1 Crônicas, capítulo 13. Os que encontraram, digam amém. Amém. Eu passei a tarde lendo, irmãos, meditando uma palavra que eu já havia até ministrado aqui em outra ocasião. Mas quando eu vi o Diácono Juan falando de presença, a minha alma ardeu em Deus. Eu entendi que é esse o caminho. Eu não quero fugir dessa regra que Deus abriu para nós trilharmos nesta noite. Diz assim: Davi consultou os capitães dos milhares e os das centenas e todos os príncipes. Então disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas suas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, pois no dia de Saul não nos valemos dela. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. E você diz amém. Amém. Texto cito por nós na leitura, é verdade que lemos aqui 4 versos, eles retratam de forma direta sobre um período ímpar da casa de Israel, sob a administração do rei Davi. O autor tem toda uma preocupação de detalhar algumas informações que são de grande valia, dentre as quais uma eu destaco e quero falar sobre ela, que o autor ele faz questão de citar que enquanto Saul administrava a casa de Israel, ele teve lá diversas atribuições, diversas direções quanto à administração ou reino sob a sua administração. Em todas as áreas que Saul se coloca, há um crescimento proporcional àquilo que ele faz. Cresceu como guerreiro, cresceu em alguns detalhes, a Bíblia cita como estrategista de guerra, alguém que consegue ajuntar alguns que vão após eles. Só que a Bíblia conta-nos de forma bem clara que o principal, o primordial, que deveria ser mantido, ou pelo menos ter sido buscado, Davi não tem lá, Saul não tem lá como tanta importância para fazê-lo. Ele havia se destacado em algumas áreas, e por isso mesmo, para que buscar a presença, se ele já estava tendo
alguns desenvolvimentos e crescendo em algumas áreas que a Bíblia nos apresenta. Só que quando Davi assenta-se no trono de Israel, este capítulo 13 é um reflexo do sentimento de Davi. Porque após ser aclamado rei, diz a Bíblia Sagrada que ele tem duas prioridades. Uma delas é honrar alguém vivo da casa de Saul, pelo tratado que ele havia feito com Jonatas, seu amigo. E a outra prioridade de Davi era trazer de volta a arca da aliança, aquela pelo qual se invocava o nome do Senhor. Você percebe que a arca era a identidade de Deus entre o seu povo. Era Deus que passava, passeava e atuava no meio da congregação de Israel. Se pegarmos diversos textos em tempos distintos, você percebe que em vários deles, a arca é apresentada, é introduzida, é objeto de seguirmos e irmos após ela. Quando Deus dá ordem a Moisés para instituir a arca, se não me falha a memória, o nome do cidadão foi Bezalel, me corrija aí que é tanto nome estranho na Bíblia. Deus queria dar um norte para o seu povo. Depois que o povo sai da casa da servidão, aproximadamente 2 meses e meio peregrinando no deserto, eles queriam seguir algo que eles pudessem ver, tocar e pudesse ser percebido à vista. Porque durante 400 anos, 430 no Egito, eles observam que as práticas de adoração, as divindades, tinha lá uma certa direção dentro daquilo que eles viam. E eles acharam que este era o modelo a ser copiado. Então seguiram essa questão de princípio, mandando que Arão derretesse o ouro, confeccionasse o bezerro, para que eles pudessem adorar seguindo aquilo que eles pudessem ver. Deus então entendeu que o seu povo é muito dado àquilo que vê, muito mais do que aquilo que ouve. Deus então manda instituir essa arca. E a arca de madeira de acácia, não dá tempo para falar dessa madeira, que era uma madeira com alguns nós, revestida de ouro por dentro e por fora, com uma tampa chamada propiciatório, 2 querubins em cima da tampa, 4 argolas, 2 varais, 4 sacerdotes levitas para conduzi-la. Só que dentro dessa arca existiam 3 elementos que compunham a mesma, que eram de grande relevância. A vara de Arão, que depois de seca havia florescido, o maná contido dentro de um pote de ouro guardado ali, e os decálogos da lei, a tábua contendo os 10 mandamentos. Quando Davi tem essa ideia, não é uma ideia que pudéssemos ter uma reação de algo fora de uma realidade. É algo que deveria estar implícito na nossa alma, em buscá-lo dioturnamente, sem intervalo, dentro dessa busca. Nós temos uma herança antiga muito complicada, Gilberto, de querer buscarmos a Deus quando a situação da vida não nos favorece. Quando o vento sopra, nós buscamos. Quando a luta se levanta, nós buscamos. Quando há o desemprego, nós buscamos. Quando o filho fica agitado, nós buscamos. Quando a situação folga um pouquinho, nós a deixamos. Meu Deus! Só que a palavra de Davi hoje é essa. Davi consultou o povo. Ele já tinha tomado a sua decisão. Ele já tinha se firmado naquilo que queria. Ele remete ao povo perguntando: eu quero. E vocês? Meu Deus! Aleluia! Eu vou buscar. E vocês? Eu farei a minha parte. E vocês? Só que a nossa ideia é que quem deve buscar, trazer e brigar para manter é quem Deus confiou o cajado, a coroa e o trono. Só que quando a presença vem beneficiar, eu sou o primeiro a ficar debaixo dizendo: manda para mim também. Pega isso aí. Deus está procurando alguém que esteja predisposto a se levantar nesta noite e gritar: eu voltarei a buscar a tua
presença. Ei, levante a mão para pegar isso aí. Eu voltarei a buscar a tua essência. Buscar a Deus não está condicionado apenas à liderança. É se fazer sim, mas é num todo. É a igreja. E Deus está acessível a todos que vieram nesta noite. Se nós o buscarmos, acharemos Ele dentro desta casa e seremos tomados de glória. Davi está reunindo o povo dizendo: olha, eu vou, mas eu quero tomar conselho com vocês. Olha o que Davi disse, irmão, que coisa boa. Se bem vos parece, olha o detalhe, e se isso vem do Senhor, vai buscar a Deus, vindo de Deus, um desejo manifesto em nós, Deus não precisaria nem tocar em nós para fazê-lo. Isso deveria ser estarmos dentro de um espírito de voluntariedade. Eu busco a Ele independente de qualquer coisa e sem que alguém me force para buscar. Aleluia! Pega isso aqui. Buscar a Deus não é forçação de barra. Busca! Dar glória não é questão de criar um certo mecanismo, mecanizar a glória da aleluia. Não! Isso deve ser um espírito voltado para Deus, um coração quebrantado ao Senhor. Aleluia! Chegarmos em um ambiente como esse aqui e nos derramarmos para Ele sem reserva, levantando as mãos, batendo o pé, gritando, correndo, pulando, marchando, rodando, jogando a cabeça para o alto, sei lá, mas se voltando para Ele dizendo: eu vim buscar a tua presença e não saí daqui sem antes ter recebido Ele na minha vida. É meu santo, aleluia. Eu lembro de uns tempos áureos da Assembleia. Eu sou bem mais novo que o pastor, glória a Deus. Eu lembro de uns tempos áureos da Assembleia que era chato, irmãos, cultuar. E me entenda, não me tenha por mal, porque cantava assim o 15 da harpa, consegue, tinha gente pulando e falando em mistério. Assim, segura o irmão aí, tá no hino 15 da harpa, segura! Ou cantava nos outros hinos da época, que eram corinhos congregacionais. O anjo do Senhor está aqui. Quem lembra da tua época? Rapaz, tinha gente correndo lá de trás, se jogando no chão, gritando, chorando. Aí eu traço um paralelo com esse século presente e parece que a presença foi levada embora. Aleluia. Nós estamos forçando para sentir. Oh, calado. Batendo para que o povo reaja, quando isso deveria ser espontâneo, algo normal no nosso meio. Eu acredito que ainda essa noite nós iremos rever a glória de Deus e ela vai voltar a vivar a nossa vida nessa casa. Vocês vão de convir comigo que Deus batizava crentes todo culto. Não era novidade, batizou 2, legal, mais 2. O que será normal? Eu já vi, irmãos, com esses olhos que a terra não há de comer, porque você é arrebatado vivo, ou não, pessoas se jogaram no chão na hora do culto, debaixo do banco, gritando, de pavor pela presença, o peso da glória. Porque a arca tinha o seu lugar reservado no meio da congregação. E o povo identificava, essa aí é a presença do Deus vivo. Pega na mão desse crente aí, irmão, estou sentindo Deus aqui. Cadê esse? Pega na mão dele. Diga, ainda dá tempo de nós buscarmos a arca. Ainda dá tempo de nós buscarmos a presença. O arrebatamento ainda não aconteceu. Jesus está nos exortando, dizendo: busque a minha presença. Se me buscares, eu me deixo ser achado por você. E nós sairemos aqui de mãos dadas essa noite. Davi disse: isso é bom para vocês. Vamos fazer. Por que Davi quis buscar a arca? Irmãos, você percebe que a arca não era um amuleto de guerra.
Na ocasião em que morre Ofni e Finéias, usaram a arca como amuleto. Perderam na primeira leva, disseram, pega a arca. Introduziram a arca no meio da guerra, eles gritaram, os filisteus sentem a pressão do grito, diz, a arca está lá, Deus chegou. Mas eles perceberam que eles não eram aqueles que deveriam ser. Não adianta ter presença em pecado. Então, se quer usar como amuleto, te dou um conselho. Larga a mão disso, ou então vai ter morte na arraial. Diga aí, seu irmão, presença de Deus não é amuleto. Não é figa, não é pé de coelho, não é trevo de 4 folhas. É a presença de Deus de Israel no meio do seu povo. Essa presença mata, irmãos. Esta presença dá vida. Esta presença bate. Esta presença exalta. Esta presença faz descer. Esta presença faz subir. Esta presença entorta e também direita. Essa não é outra presença senão a presença do Deus de Israel. Davi sabia que a arca não era um amuleto para se usar em dias de pressão, como alguns o têm aí dentro das suas crendices. Trevo de 4 folhas, pé de coelho, um monte de coisa. Só serve para dar mau cheiro na casa. Olho de boi dentro do copo com água atrás da porta, coisa feia, até assusta, irmão. Tu abre rápido aquele olho, olhando para tu. Sangue de Jesus tem poder. Em casa era um bocado de olho de boi. Minha mãe era da outra tribo. Ferradura. A presença de Deus não é amuleto. Por que Davi quis buscá-la? E rápido as palavras, eu vou citar isso aqui. Deixa eu até fechar. Davi quis buscá-la por alguns seguintes fatores. Primeiro, dentro da arca continha a lei de Deus. Os decálogos da lei, ou a tábua com os 10 mandamentos, que era um regimento interno para Israel, que assegurava ao povo direitos e deveres, pautado na Constituição que Deus estava dando a Moisés, para que fosse passado ao povo. Quando falamos de lei, você sabe quanto eu, que nos é assegurado, segundo as leis que regem o nosso país, direitos e deveres. Isso aqui fala de justiça. Quando estamos fixados na lei que nos rege, nós temos, aspas, certos privilégios, que hoje nos é tirado, mas deveria ser assim. Então Deus está passando para o povo e Davi entendeu. Israel não tem sido mais favorecido porque a espada que deveria estar no meio do seu povo acabou sendo levada embora. Quando falamos de lei, falamos de justiça. A justiça na Bíblia é a palavra. Palavra é a espada. Quando não se tem a palavra, cada um faz o que quer. Não tem ordem, não tem organização. Embora na nossa bandeira brasileira as seguintes frases, mas não falo como uma dessas, né? Ordem e progresso. Aleluia. Só que na Bíblia, de fato, quando existe ordem, tem progresso. Aleluia. Tem crescimento. Por que Davi queria buscar a arca? Porque ele sabia que se reinasse sem a Constituição, daria problema. Aleluia. Davi quer reger com a lei do seu lado. Quando alguém levantar o calcanhar, ele diz, aqui não, aqui tem palavra. Aleluia! Aleluia! Quando alguém quiser se rebelar, Davi se levanta e diz, aqui não, aqui tem lei, aqui tem regimento, aqui tem ordem, aqui tem palavra. Pega isso aí, aonde não há palavra, impera qualquer pensamento de qualquer um que cria uma certa ideologia. Só que na nossa comunidade, pega isso, Deus é o Senhor da sua igreja, e o que nos rege ainda é a Bíblia Sagrada. O diabo não vai bagunçar a nossa comunidade. Além de ter poder no nome de Jesus, que já vale por demais, aqui nós temos palavra de Deus, e o diabo não vai conseguir se livrar. Dentro da arca tinha a lei, irmãos. Justiça. Deixa eu tentar aplicar isso aqui para tu dar uma glória mais eloquente. Quando falamos de justiça, lembramos de Deus. Deus pesa as questões relacionadas a tal ou a tais em balança de precisão. Você sabe o que é uma balança de precisão?
Não é aquela da feira não, é aquela que pesa ouro. 1 grama de ouro conta. Por isso se tem balanço e precisão. O peso ali, irmãos, é milimetricamente calculado. Então Deus pesa na balança. Se fores achado em falta, Deus cobra. Mas se há inocência, pode ter certeza, Deus fará justiça para te dar. Não, levante a mão porque eu quero profetizar. Estou sentindo o espírito de profecia aqui. Pega isso aí. Há uma espada de Deus chamada justiça no meio da igreja esta noite. E Deus está falando com alguém que veio. Eu passarei revista lá em tua casa, nos teus negócios, pega isso, na tua família, e teremos notícia de que esta noite houve manifestação do agir de Deus naquele lugar. Recebe isso. Deus vai começar a fazer justiça pela tua vida, ainda que levante-se o exército, Deus vai abater, porque Ele é a justiça e decidiu fazer isso hoje. Quem pode dar glória? Eu já contei isso aqui, reitero o que já disse. Eu acho que sim, se não digo pela primeira vez. Quando duas mulheres, acho que eu já falei isso aqui, sim, chegaram para Salomão com 2 crianças, uma criança, 2 mulheres reclamando direito sobre a mesma. E ambas as mulheres diziam, o filho é meu, eram prostitutas. Salomão, além de ser sábio, era entendido e sabia lidar com questões do cotidiano, no seu tempo. Ele disse, me traga uma espada porque eu vou resolver essa pendência. Salomão disse para ambas as mães, eu vou cortar a criança. Metade para uma, metade para outra. A que não era mãe disse, disseste bem, fechado o negócio. Cada uma leva um pedaço e acabou a briga. A outra que era mãe disse, eu prefiro ver o braço de outro mais vivo. Aleluia. Salomão disse, já sei quem é a mãe. Resolvida a questão. Resumo, quando a espada do rei desce, a verdade aparece no meio do arraial. Vai sair? A espada de Deus vai começar a passar. Estou sentindo Jesus aqui. Dá glória aí. A espada de Deus vai passar lá na tua casa. A espada de Deus vai passar na tua família. E não é para matar, é para consertar, colocar de pé. Alerta! Se prepara porque teremos notícia nesta noite. Deus vai visitar e a espada vai passar, cara. Há um Coríntios que diz que quando ele passa, ninguém se contém. Ele vai passar. Mas deixa eu encerrar, irmão. A hora é uma bênção. Primeiro, a lei. Os decálogos da lei. Justiça. Reitero o que disse. Deus vai começar a fazer justiça pelas nossas vidas. Existem causas, pastor Luiz, que cabe a nós colocar a mão para tentar resolver. Está dentro da nossa pegada, no nosso alcance. E algo dentro de uma questão natural que requer o emprego de uma pensão, uma força nossa. Mas existem causas que fogem o nosso controle para tentar resolver. E é dentro dessas causas que parece que uma meia dúzia de gente que não tem o que fazer, e mais o diabo se une para vir com força para arrebentar. Meu Deus. Aí você não tem força para contrapor, aí Jeová disse, descansa, porque eu vou descer e fazer justiça. Aleluia. É isso aí? Deus está variando a mensagem aqui. Ele vai parar alguma coisa, porque ele viu que está demais. Deixa eu usar um texto aqui fora desse contexto, mas da base que eu falo. Lembra da mulher que tem um azeite multiplicado? De 2 Reis, capítulo 4. Se você perceber ali, o credor não está usando de malícia com ela. Porque a lei mosaica dizia que o credor tinha direitos sobre quem devia de cobrar, e 3 visitas eram feitas. Primeiro, ele avisava, tem que ser pago. Segundo, escuta isso aqui, ele tomava-lhe os bens da casa. Por isso a mulher disse, a tua serva não tem nada em casa.
Terceiro, ele podia, por direito, levar os filhos para serem servos. E esses filhos seriam devolvidos no final do 7º ano, ou no ano do jubileu. Era um direito que o credor tinha sobre a pessoa que ele abriu a linha de crédito. Só que pelo fato do exagero, a Bíblia conta que Deus começou a usar os seus servos para parar. Pega essa palavra. O que Deus fará em relação à tua vida, no que diz respeito à justiça, é parar com esses exageros. Tem coisas que você está colhendo porque plantou, mas tem coisa que está demais e Deus vai começar a parar nessa noite. Se eu estou colhendo o resultado da minha semeadura, isso é fato, e isso não tem para onde correr. Agora, quando há exagero de alguém que não deveria estar no meio, se é uma situação que não deveria estar, aí Deus desce e diz, aí está demais. Aí é comigo. Glória a Deus. Oh, glória, estou sentindo Jesus. Aí eu entro para resolver. Recebe isso aí? Deus vai parar algumas coisas que estão demais na tua vida. Oh, lá na tua casa está muito acelerado o negócio. O diabo está querendo cantar de galo. Jeová diz, aqui ninguém canta, quem canta é minha serva. Vai cantar de galo em outro lugar. Oh, tem meia dúzia de gente pensando, nós vamos fazer bagunça, cara. Jeová disse, aqui não. Aqui tem dono, tem rei, tem quem rege. Aqui não, aqui tem justiça. Justiça. Segundo, dentro da arca estava também a intitulada vara de Arão, que depois de seca floresceu. Eu já vou encerrar. Essa vara aqui, irmãos, é uma confirmação de duas questões. Uma, milagre no meio do povo. Duas, confirmação do ministério sacerdotal de Arão. Quando Deus fala com Moisés para ungir o seu irmão, Coré, Datã, Abiram e mais 250 se uniram julgando que isso era nepotismo. E opuseram-se a essa consagração, tentando atrapalhar. Deus mandou que cada qual de uma tribo, sendo maioral, pegasse uma vara e colocasse o nome da tribo e do responsável da vara e colocasse na tenda, porque o Senhor visitaria o povo. E a vara que houvesse florescido, tendo o nome da tribo e o nome do detentor da vara, sobre mesmo Deus confirmaria o sacerdócio. Recaiu sobre a tribo de Levi, a casa de Levi e Arão, um dos filhos daquela casa. Deus então falou com Moisés, ajuda os rebeldes, porque eu vou matar todo mundo. Isso é duro, né? Vou repetir. Deus falou com Moisés, ajuda os rebeldes, porque eu vou matar todo mundo. Só que quem morre, pensa comigo, quem se opôs à consagração? Vamos lá. Coré, Datã, Abirão e mais 250. Desses, quem deles deveriam ser mortos? Coré, Datã, Abirão e mais 250. Só que a Bíblia diz que quem não tinha nada a ver, mas era da família, acabou pagando pela culpa e o erro de quem não deveria ter se levantado contra o ungido. Quando nós nos levantamos contra quem Deus escolheu, a mão de Deus não pesa só em nós, acaba esbarrando lá na nossa casa. Da glória. Não é tempo de nós nos levantarmos contra quem Deus escolheu para usar. Se não foi você, paciência. Ajude quem Deus levantou. Se Ele quiser te levantar, Ele faz. Se não, isso aí não te tira a vaga do céu. Para fins de galardão, você não precisa ser empossado para fazer. Coloca folheto na Bíblia debaixo do braço, vai para o meio da esquina e diz para os outros, Jesus te ama, Ele salva, cura, libera. Agora não se levanta contra quem Deus escolheu, porque vai ter consequência na terra. Dá glória para Deus aí. Buscar a presença de Deus é isso. É aceitar que Deus vai levantar alguém e não é você. Deus santo. Pegue na mão desse crente e diz, este ano pode não ser o tempo,
que Deus escolheu para te honrar. E aí, tem maturidade para ver Deus exaltar outra pessoa no teu lugar? Meu Deus! Você tem maturidade para ver o azeite descer na cabeça de alguém, não é você? Porque se o azeite cai na tua cabeça, é Deus. Será do outro? É precipitação, pastor? Agora aí, irmão, pensar que é contigo. Quando a oportunidade é para mim, eu senti Deus. Quando é para outro, tem o dedo do diabo ali, irmão. Se for preciso hoje, a vara vai florescer de novo. Mas Deus vai calar a boca de um bocado de gente que está balambendo a língua, dizendo não tem Deus neste negócio. O tempo dirá quem é de Deus. O tempo vai se encarregar de mostrar quem tem e quem não tem. O tempo vai ser o fator predominante para mostrar quem foi chamado e quem não é. Aguarda, fica no teu canto, espera, mas não se levante contra quem Deus escolheu. 5 minutos. Tem 15. Saudade. Jovem também tem saudade. Sou jovem. Segundo fator relacionado à vara, milagre. A botânica não explica com respaldo como que um galho seco desligado de uma árvore pode dar fruto e floresce. Tanto que Jesus fala em João 15, eu sou a videira, vós as varas. Toda vara que em mim não dá fruto, corta. Porque no geral, se está ligado em uma árvore, tem que dar fruto. Quer seja bom ou ruim, mas tem que parecer alguma coisa. Mas está ligado numa árvore e não produz nada, sinto muito me informar. Você está colado com cola super bom. Não está ligado na videira, tem cola. Estranho isso, né? Milagre no meio do povo, irmão. Se você pegar um galho seco e jogar aqui no meio da igreja e deixar aqui por vários dias, esse galho floresce, sim ou não? Esse galho dá fruto, sim ou não? E se Deus quiser confirmar o ministério de alguém no galho, mesmo não estando ligado na árvore, floresce. Entendeu? Galho seco, quebrado, desligado da árvore, mas Deus tem interesse nesse galho. Oh, glória. Isso aqui é recado para alguém. Na visão de alguns, você só serve para ser queimado no fogo. Na visão dos céus, eu vou fazer florescer ainda. Fique de pé comigo. Eu sei para quem é essa palavra, mas diga aí para pelo menos 2 pessoas. Você vai florescer e dar frutos ainda esse ano. Eu recebo. Pegou aí, Vlad? Ô, glória! Glória! Aleluia! Por que, pregador, vai florescer e dar frutos? Porque foi colocado na tenda da congregação, então está na presença. Os que estão dentro da tenda florescem, dão frutos. Oh, glória. Alguém disse, eu quero ver. Irmãos, não só vai ver, como vai ser o agente multiplicador da informação, dizendo, fui lá na DVT domingo e achei um galho seco, meio torto, quebrado e caído. Mas Jeová pegou, limpou, inseriu novamente na videira e paz, começou a dar fruto e está florescendo mais uma vez para a glória de Deus. Pega essa palavra aí da glória. 3 minutos, eu encerro. Um pote de ouro que tinha um maná dentro, que estava no deserto. A ordem de Deus sobre o maná era: colham durante o dia, e no dia em que vós colherdes, comam à vontade. Parece que Deus sabia que o povo da Assembleia no século XXI seria desse jeito, né? Come que é uma maravilha, né? Glória a Deus. De nada a ver, esse negócio dele, Deus. Pensa, irmão. Um cidadão falou, pastor, o que você mais gosta de fazer em um dia? Eu falei, fora a questão de ir para a igreja, que eu sou aquele ratinho de igreja, falou, é comer. E mais o que, pastor? Tomar um cafezinho depois. Ué, o Manobinho faz. Só crente, irmão. Segura a mão de vocês, irmão, que eu vou encerrar agora. Só que Deus falou assim, ó, colham para o dia,
comam no dia e não guardem para o outro dia. Geralmente é assim. Irmão Monique faz compra para um dia ou faz compra por mês? Por mês, né? Jesus, imagina os carrinhos. Rapaz. O garoto do frete, quando bate o olho, de opa, vou arrumar um dinheiro, muita bolsa para ajudar. Jesus, mas até levar o carro, eu já fui marrequinho de mercado. Você não estou falando. Quando vi aquele carrinho cheio de compra, que os olhos brilhavam, vai cair uma moeda. Quer ajuda aí, tia? Não chamar de tia dá problema, né? Só que a ordem era: colha para o dia e coma no dia, e não guarde para o outro dia, senão vai estragar. Mas minha avó sempre disse para mim, sabe o quê? Quem come e guarda. Só eu com essa frase, come 2 vezes. Mas Deus disse, não guarde. Mas vovó disse, guarde. E aí? Quem eu sigo? Vovó ou papai? A mão foi mais pesada. A minha avó mandou guardar. E Deus falou, não guarde. Porque o de amanhã, eu vou traçar a analogia, já está no fogo sendo preparado. Você já parou para pensar, irmãos, que Deus é especialista em nos surpreender no que diz respeito a essa questão financeira, provisões de forma variadas? Só que esse maná, irmão, estava guardado. E o que guardava o povo estragava. O maná que estava guardado dentro da arca não estragou. Por que não se estragou? Se Deus falou que se guardasse, estragaria. Há contradição na Bíblia? Deus falou, se guardar, estraga. O que estava dentro da arca, já passaram-se mais de 30 anos ali dentro e não estragou. Por que não estragou? Se Deus falou que se guardar, estraga. Eu não sei. Vou perguntar sua mãe no seminário. Vai perguntar ao professor do seminário? Então não vou falar não. Deixa eu resumir. Tudo o que está diante de Deus não se deteriora com o tempo. Nada daquilo que esteja diante da presença de arca é a presença. Não se estraga. Pastor, tô meio que balançado. Está fora da presença. Porque se está na presença, não está balançado, está firme. É Deus Santo, aleluia. Glória a Deus. Já ouviu alguém falar isso aqui? Eu sei para que é isso aqui. Parece que eu tenho o dedo podre. Quando se utiliza essa expressão? Quando se namora, né? Cria-se um relacionamento, não dá certo. Não é dedo podre não. É que está fora da presença. E quando está fora da presença, até as escolhas são podres. É o teu dedo. É aquilo que vem. Mas se estiver na presença, a tua escolha será saudável. Eu encerro aqui. Feche seus olhos. O desejo de Deus é que voltemos a buscá-lo como antigamente. Precisamos buscar a Deus sem que haja pressão para fazermos. Feche seus olhos. Deixa Deus tocar na tua vida enquanto você busca Ele. Estou sentindo Jesus aqui. Aleluia. Tua presença é real. Até para cantar, né? Feche seus olhos. Aqui nele